Bom, continuando no assunto de integração numérica, então eu estou usando aqui a regra dos retângulos. Então, o que eu quero é achar uma integral, uma aproximação para uma integral, entre dois pontos, para uma integral, então é uma integral definida, achar uma expressão para a área sob uma função. Então, como a gente está estudando integração numérica, então é justamente pela dificuldade de conhecer a função. De repente, porque ela é desconhecida, ou porque ela é muito difícil de calcular, por exemplo. Né? Então, eu vou aproximar o valor da área sob a minha função. Então, o método dos retângulos aqui, eu vou chamar ele de método do ponto médio também aqui. Porque, na verdade, então vou desenhar aqui uma função qualquer. Por exemplo, aqui, uma função parabólica. Então, eu tenho aqui o meu x0, ou meu xi, e eu vou fazendo aqui os meus triângulos. Né? Aqui eu vou ter o xi mais 1, aqui eu vou ter xi mais 2, né? Até xn, correto? E aqui eu vou ter o meu y, aqui o meu y de i mais 1, e assim por diante. Né? Vou ter um y correspondente para cada valor de x. Então, eu cheguei lá no vídeo passado que a minha integral, né, em função da minha função, é igual ao meu f de a mais b sobre 2 vezes b menos a. O que é isso? É o valor da minha função, aliás, é o valor, é a minha função no valor médio entre dois pontos determinados de x. Por isso que é a mais b sobre 2 vezes o meu espaçamento, que é b menos a. Então, uma fórmula geral aqui seria meu i de f é igual a f de xi mais n xi mais 1, desculpa, xi mais 1 dividido por 2, esse é o valor médio, vezes o meu h. Tudo isso eu posso fazer n vezes. Então vamos fazer, por exemplo, se eu fizer a minha integral, por exemplo, de 0 a 3 da minha função x ao quadrado dx, eu vou ter aqui que a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então vou fazer de forma analítica aqui para poder comparar. X ao cubo sobre 3 de 0 a 3. Para o valor x igual a 0, eu tenho 0. Então só vou considerar aqui o valor 3. Então 3 ao cubo dá 27 sobre 3, que é igual a 9. Certo? Então essa é a minha integral definida de x ao quadrado nos intervalos de 0 a 3. Usando o método dos retângulos, que nada mais é do que um polinômio de grau zero, né? que na verdade aqui os valores são constantes. Né? Então os valores aqui são constantes, que é a minha altura dos meus retângulos. São valores constantes, são polinômio de grau zero. E a base do meu retângulo é o meu h, o meu espaçamento. Né? São as diferenças entre os meus valores de x, é o meu passo. E eu vou fazer, na verdade, aqui, usar a função do valor médio, na verdade, aqui, para poder pegar. Então, eu vou fazer isso. Né? Eu vou pegar a função do meu valor médio, então, da metade do intervalo. Então, eu vou pegar aqui que o meu r é i, né? O meu r, na verdade, o valor da soma dos meus retângulos, vai ser o meu primeiro retângulo, que seria eu vou pegar aqui o meu b, o meu a, no caso. Eu vou colocar aqui o meu a como sendo
0 e o meu B igual a 1. Então, significa que o meu H é igual a 1, né? Mas, justamente, o valor médio seria entre 0 e 1, que seria meio. Então, eu vou fazer aqui que o meu R1 aqui vai ser meu F de A mais B. Então, seria F de A mais B. A vale 0, então 0 mais 1 dividido por 2, vezes o meu H, que vale 1. Então, meu R1 vai valer F de meio, F de 0,5 vezes 1. O F de 0,5 é igual a X, aliás, é igual a 0,5 elevado ao quadrado, que vai dar 0,25. Então, esse é meu R1. O meu R2, por exemplo, vai ser o meu F de 1 mais 2 dividido por 2, vezes 1, que é igual a F de 1,5. Né? 1 mais 2, 3 dividido por 2, 1,5. F de 1,5 vai dar 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. O meu R3 vai ser o meu F de 2 mais 3 dividido por 2 vezes o meu H, que é 1. Então vai ficar F de 5, 2 mais 3, 5 dividido por 2, 2,5. F de 2,5 é igual a 2,5 ao quadrado, que vai dar, fazendo uma continha aqui, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Então a minha integral total, né, a área debaixo da minha função, pelo método dos retângulos, vai ser R1 mais R2 mais R3. Vai dar 0,25 mais 2,25 mais 6,25. Isso aqui vai dar 2,5 mais 6,25, vai dar 8,75. E o valor calculado da minha integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx está aqui em cima, vale 9. Então, o valor pela aproximação, o valor aproximado pelo método dos retângulos deu 8,75. Então, deu um valor bem próximo aí. É isso. Obrigado.